Cumprimento a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos acompanha nessa noite de quarta-feira para mais um culto de oração, nesse modelo ainda online, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento em que nos curvamos diante dele para clamar, para que o seu Espírito Santo possa vir sobre nós e quebrantar os nossos corações para esse nosso primeiro momento de oração. Então você aí na sua casa, no ambiente onde você se encontra, no deslocamento que você esteja fazendo, porque você pode se utilizar dessa plataforma aonde você estiver, no dispositivo que você estiver. Se você puder, feche os seus olhos, curve sua fronte e vamos orar. Ore ao Senhor, agradecendo a Ele pelo dia de hoje que Ele te concede nesse momento. Clame a Deus para que Ele continue a derramar sobre você toda a sua bondade e sua misericórdia. Que o Senhor possa te proteger e te guardar na sua saída, na sua chegada, no seu deitar e no seu levantar. Que você nesse primeiro momento também possa se colocar para pedir perdão, para que possamos estar aceitos diante dele, através de Jesus Cristo, para que o nosso louvor e a nossa adoração, como igreja, juntos, possam chegar diante dele, possa ser aceito com cheiro suave e agradável. Ore para que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa estar atuando em sua vida, para que você seja um instrumento santo nas mãos dele, nesses momentos de isolamento, se você está em casa, no trabalho, no hospital, no deslocamento, como eu falei, ore por aquele que está próximo a você, perto de você, ao seu lado. Talvez você não conheça, você não saiba quem é. Talvez seja um membro da sua família. Mas entregue essa vida agora nas mãos do Senhor. Clame por ele. Peça que Deus possa estar o abençoando, possa estar tocando nesse coração, possa estar vindo sobre ele a presença do Espírito Santo para que a salvação possa chegar até essa vida. Ó Senhor, Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, através do nome dele, nos chegamos até Ti e pedimos perdão pelos nossos pecados. Purifica o nosso coração, quebranta-nos, para que possamos nos achegar diante de Ti e que as nossas orações possam chegar a Ti com cheiro suave e agradável. Recebe o nosso louvor, recebe a manifestação dos nossos corações. Obrigado pela Tua misericórdia que se renovou nesta manhã sobre nós, e por isso estamos aqui, para engrandecer e louvar o Teu nome. Que, ó Deus, as nossas vidas possam refletir Jesus Cristo, aqueles que precisam de luz. Abençoe nossas famílias, abençoe aqueles que estão próximos a nós, abençoe aqueles, ó Deus, que têm vindo até nós nesse momento de dor e sofrimento, e que possamos ter com eles uma palavra de sabedoria, de conforto e de consolo. Recebe a Tua igreja, estaremos orando ainda mais por ela, mas recebe agora a Tua igreja unida nesse momento de oração, para louvor, glória e honra do Teu nome, pois oramos no nome de Jesus.
Amém e amém. Eu amo esse hino, esse cântico. Eu quero convidar a igreja para declararmos juntos. Eu quero começar, porque o texto inicial dela tem a ver com o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Oração. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, o teu Espírito. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Para quê? Para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, Deus meu, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar teu amor, para te coroar, Deus meu, Senhor da minha vida. Glória a Deus, sempre a Ele. Amém. Pai amado, obrigado por esse momento aqui junto com os meus irmãos, o irmão Alex, o Fernando, o Anderson, os irmãos que estão na mídia, Senhor Deus, obrigado. Continua, Senhor Deus, a falar aos nossos corações nessa noite, nesse culto de oração. Ouve, Senhor Deus, a oração do teu povo, que te agradece, sim, eu agradeço pelas bênçãos, pelos milagres, pela providência. Eu te agradeço, Senhor Deus, pelos problemas, te agradeço, porque por meio deles, Senhor Deus, eu tenho podido me chegar mais a Ti. Continua, Senhor Deus, conosco. É a minha oração, no nome de Jesus que eu faço. Amém. O tema do culto dessa noite, dessa quarta-feira, é a presença do Senhor nos faz seguros. Façamos a nossa leitura bíblica de 2 Crônicas 20:20. Sim. Vamos então, igreja? De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Que Deus abençoe a leitura desse texto, uma das passagens do Antigo Testamento que eu mais gosto, da vitória de Josafá contra os seus inimigos. Façamos o nosso cântico do hino congregacional do HCC 222. Eu já estou me antecipando ao dia 16, porque esse hino ele tem uma mensagem que fala de nós como congregação. Deus está presente, vamos adorá-lo, reverentes, exaltá-lo. Ele está presente, nós somos a congregação do Senhor. E no dia 16, eu estou antecipando, porque o pastor já anunciou isso no domingo pela manhã, nós deveremos retornar aos cultos de oração presencial. Leiamos juntos. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18:20.
Deus está presente, vamos adorá-lo, reverentes exaltá-lo. Deus está no templo, quietos pois fiquemos, diante dele nos prostremos. Ao Senhor com temor, graças hoje damos e nos entoamos. Deus está presente, anjos lhe obedecem, sua glória reconhecem. Santo, 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 eis a melodia de anjos cheios de alegria. Ó Jesus, nossa luz, ouve a tua igreja que te honra deseja. Faze que sejamos Deus e Pai amado, povo teu santificado. Adoremos todos com sinceridade tua glória e majestade. Com fervor, Salvador, hoje te imploramos, teu poder rogamos. Igreja e amigos, nesse segundo momento em que nos reunimos para orar, eu vou conduzindo assim os irmãos em alguns temas para que você aí, no seu momento, você possa estar colocando diante do Senhor. Então, comece agora a orar pela sua igreja, pela nossa igreja, pela Igreja Batista do Parque São Basílio, para que o Senhor continue a nos dar relevância no que fazemos para o reino de Deus aqui nesse lugar, para que Ele possa nos guardar e nos proteger nesse nosso retorno às nossas atividades presenciais. Ore e agradeça pela vida do nosso pastor, para que o Senhor continue abençoando a sua família, sua vida, seu ministério, esteja com ele na sua saúde. Ore também agora pelo nosso corpo auxiliar de pastores, para que o Senhor continue a dar sabedoria a todos eles, no seu ministério aqui junto à nossa igreja. Ore para que o Senhor também abençoe os líderes, diretores de todos os departamentos. Esteja orando para que o Senhor possa continuar com os trabalhos que são executados em nossa igreja, igreja na rua, a distribuição de alimentos, o auxílio a pessoas necessitadas, o apoio a outras igrejas e às casas de refúgio que a igreja tem ajudado. Agora que o irmão esteja
orando. Por causa da pandemia, às vezes a gente deixa passar certas situações. Esse mês, o mês de setembro, é um mês que nós estamos com os nossos olhos também voltados para o Setembro Amarelo, que é quando nós nos preocupamos com as questões psicológicas de suicídio, depressão e ansiedade. Então esteja orando, pois esses momentos de isolamento na pandemia agravaram muito essa situação. Então, que nesse momento você esteja orando, pois talvez possa vir à sua mente alguém que precise da sua oração nessa hora. Ore pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelos governadores, ministros. Ore pelos deputados, pelos aqueles que fazem parte do nosso legislativo, seja ele federal, estadual. Ore pela parte do judiciário e ore em especial pelo Rio de Janeiro. Vivemos agora esse momento de afastamento do nosso governador, estamos à porta de uma eleição municipal. Então que o Senhor possa ter misericórdia de nós que aqui estamos no Rio de Janeiro e nos abençoe com sabedoria para estarmos passando por esse momento. Ore pelas forças policiais e militares. Ore por aqueles que trabalham junto a promover a ação social em nosso país, a igualdade social. Ore pelo ano letivo, que já estamos no fim, para que o Senhor possa estar com os estudantes, professores, possa estar com aqueles que estavam na reta final de seus momentos escolares. Ore para que esse ano não seja de perdas totais. E agora, nesse momento, ore por você, meu querido. Só o Senhor sabe o que se passa no seu coração. Então é hora de se abrir diante dele e colocar tudo diante do altar do Senhor, para que ele, com a sua misericórdia e graça, possa te abençoar. Coloque seus planos, seus sonhos, seus medos, sua ansiedade diante do Senhor. Soberano Deus, como igreja, nos reunimos aqui para clamar por tua agência aqui nesse lugar denominada Igreja Batista do Parque São Basílio. Que o Senhor continue a nos dar relevância, sabedoria, importância para a pregação da tua palavra aqui nesse lugar. Que a nossa igreja seja um farol a iluminar as vidas escuras no pecado e expor assim Jesus Cristo a esses corações. Abençoe o teu servo que aqui está à frente, o nosso pastor Valdemir. Abençoe esse nosso retorno às atividades presenciais. Guarda-nos. Esteja à nossa frente, seja a nossa bandeira nesse momento. Abençoe todos os departamentos, líderes, liderados, os pastores auxiliares. Dá-nos sabedoria. E a nós como igreja que possamos estar cada vez mais unidos, coesos, firmes, não deixando brechas, para avançarmos rumo à nossa peregrinação, que é a nossa Jerusalém.
Abençoe o nosso país, ó Deus, que o Senhor possa estar com os nossos governantes, dando sabedoria e misericórdia a esses corações, para que possam legislar e trabalhar em prol de todos. Que todas as ações e atitudes sejam sem egoísmo, sem pensar em si mesmos, mas voltados para o bem-estar de toda a população. Nesse mês, ó Deus, temos uma atenção especial para casos de depressão, ansiedade e aqueles que buscam o suicídio. Por isso denominamos esse mês como Setembro Amarelo. Visita agora aqueles, ó Deus, que estão com seus corações aflitos, angustiados, pensando que a melhor maneira de resolver os seus problemas é tirando a sua vida. Mostre que Jesus Cristo é a solução para todos os nossos problemas, nessa vida e na próxima vida. Que o Senhor, ó Deus, possa abrir porta para que nós venhamos a manifestar essa graça de Jesus a esses corações. Abençoe estudantes e professores nesse ano letivo que se vai, aqueles que aspiravam os seus términos de curso, sua ascensão para outras graduações, que o Senhor esteja com eles, abençoando e guardando. Esteja com aqueles, ó Deus, que foram pegos nesta pandemia e perderam seus empregos, que o Senhor possa nos abençoar grandemente com uma nova porta de emprego. E aqueles que se mantiveram, ó Deus, nos seus locais de trabalho, que o Senhor receba a nossa gratidão. Do mais, ó Deus, colocamos os nossos corações diante de Ti, pedindo a Tua graça, o Teu poder e a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, através do nome de Jesus. Amém e amém. Cantemos mais um hino congregacional do cantor cristão 324. Refúgio verdadeiro. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, 2. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em meu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu, me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar
Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Um hino que fala bem sobre o nosso tema dessa noite: a presença do Senhor nos faz seguros. Nesse nosso terceiro momento de oração é a hora que você pega aí a sua listinha de oração no seu celular, no seu caderninho, e vai ali na letra do seu nome e começa a orar por aqueles nomes que ali estão e seus pedidos de oração. Então, você pode correr lá agora, pegar, ou se você já está com ele próximo, você já pode abrir aí e começar a orar, meu irmão, minha irmã e meu amigo, por esses que aí estão nominados para a sua letra do seu nome. Coloque eles diante do Senhor para que a vontade de Deus possa se manifestar nesses que nos buscaram, nesses momentos de dor e sofrimento, para que possamos, através das nossas orações, aliviar um pouquinho dessa dor e desse sofrimento, buscar renovo e conforto a essas vidas. Clame para que a resposta do Senhor possa alcançar esses corações, pois lá no Salmo 121, diz: levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? Mas o próprio salmista responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esses nomes nos buscaram por socorro. Coloque eles diante do Senhor, que fez os céus e a terra, para que Ele possa, no seu tempo, no seu momento, abençoar essas vidas. Ore pelos profissionais da área de saúde que têm estado na luta, na batalha, na guerra contra a Covid-19, sejam médicos, enfermeiros, maqueiros, motoristas de ambulância, profissionais da área administrativa, pessoal da limpeza, mas todos aqueles que estão ali trabalhando em hospitais, você possa orar agora, mesmo você não conhecendo ninguém, mas ore para que o Senhor possa estar guardando e protegendo essas vidas. Ore por aqueles que buscam um medicamento ou uma vacina que possa combater esse mal do coronavírus, que o Senhor possa iluminar e dar sabedoria Mas esse momento não é só de pedir ao Senhor, mas também de agradecer. Agradecer àqueles que nos buscaram. Nós entregamos as suas vidas diante do Senhor e o Senhor já respondeu a esses pedidos de acordo com a vontade do Senhor. Então agradeça a Deus por aquela lista de agradecimentos que nós temos também logo depois da nossa lista de oração. Talvez você não consiga se lembrar de todos os nomes, mas fale para o Senhor: muito obrigado, porque
porque nós temos visto o seu milagre, ó Deus, se manifestar sobre a nossa igreja, se manifestar sobre nossa vida, mesmo não sendo merecedores, mas o Senhor tem estado conosco. Agradeço a Deus por você, meu querido. Se você já esteve com essa doença e se curou, agradeça ao Senhor por Ele ter tido misericórdia de você. Se você conhece alguém que também já passou por essa doença, agradeça a Deus. Se você ainda não teve contato com ela, louve ao Senhor por Ele ter te preservado até esse momento. Se infelizmente você conhece alguém que perdeu um ente querido ou alguém para essa pandemia, ore agora para que o Senhor possa ter misericórdia desse coração, possa ter misericórdia dessa família, possa abençoar com sua presença esses que aqui ficaram, e que as respostas que nós não podemos dar, que o Senhor possa estar ali junto a esses corações. Ó Deus, diante agora de Ti, da Sua majestade, do Seu poder, colocamos os nomes, ó Deus, daqueles que vieram a nosso encontro com suas necessidades. Que a Tua vontade possa se manifestar sobre cada um deles, para que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, encha o coração desses que Te buscam, e a Sua resposta satisfaça as suas necessidades. Te agradecemos por aqueles que já nos buscaram e a resposta já chegou. Colocamos diante de Ti os profissionais da área da saúde, que o Senhor guarde e os proteja. Visita aqueles que lutam para encontrar uma solução para esta pandemia. E obrigado, ó Deus, por nossas vidas. Console e conforte o coração daqueles que ficaram, de entes, de parentes, de amigos que se foram nesses últimos dias ou no dia de hoje. Que o Senhor tenha misericórdia desses corações. E colocamos as nossas orações, os nossos pedidos diante do Teu altar através do nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. A palavra dessa noite está com o nosso pastor Valdemir Alves da Silva. Bem, como os irmãos já foram avisados, então hoje é a nossa última quarta-feira online, né? Essa quarta-feira, no dia 9 de setembro. A próxima, permitindo ao Senhor, sempre podemos esquecer de dizer isso, né? Uma permissão do Senhor, na próxima quarta-feira, dia 16, nós estaremos voltando aos nossos cultos online, mas por enquanto somente com a quarta-feira, né? O domingo ainda vai aguardar mais um tempo. Vamos usar a quarta-feira como uma escola para aprendermos a lidar com isso e também
acompanharmos a questão do país, como é que vai ficar em termos de pandemias. Continuem orando, irmãos, que a nossa oração é que o Senhor nos ensine a voltar, não é? Então, com certeza, a gente vai aprendendo mesmo. As orientações para esse culto, que vai começar, então, do dia 16, os irmãos já devem estar recebendo, desde domingo que falamos, segunda-feira começamos também a falar sobre isso. Os irmãos terão de vir de máscara, ficar com as máscaras durante todo o tempo. Os bancos estarão marcados para que cada pessoa sente-se no lugar que estiver marcado. Lembrando, então, que vamos precisar mesmo muito do auxílio do nosso departamento de recepção, vamos precisar dos nossos diáconos. O irmão Manel nos ajude com isso, porque os diáconos sempre participavam muito do culto da quarta-feira. Não estamos fazendo inscrição, estamos deixando os irmãos que queiram vir, entendendo que dentro do histórico do nosso culto de oração, a frequência nunca foi muito grande, mas cremos que nesta quarta-feira até será. De qualquer forma, mesmo nos cultos online, as quartas-feiras são menos do que os cultos dominicais. Como falou o Fernando no domingo, quando nós anunciamos isso, bom, se encher, que a gente fique aí sem lugar, a gente faz 2 cultos. Tem que preparar vocês da direção do culto, que já vim no esquema. Se não der para um, anuncia, vai ter o segundo, aguarda aí no pátio, fica um pouquinho fora, que nós vamos ter o segundo. E eu gostaria, eu estou até achando que seria muito bom, para a gente poder compartilhar disso. Queridos, vamos continuar o nosso estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta. Estamos já no capítulo 14. Vamos ler agora, então, dos versículos de 5 a 8. 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 14, versículos 5 a 8. Do 5 ao 8. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. De repente, meus amados, essa insistência do apóstolo São Paulo de falar da sua preferência pelo dom da profecia, da pregação, em relação ao dom de línguas, pode causar estranheza se pensarmos no fato de que, sendo o dom de língua também um dom do Espírito Santo, como é o dom da pregação ou da profecia, não se pode ter a ideia de que haja, então, um dom superior ao outro. Ora, ambos têm a mesma origem, ambos são divinos, mas nas explicações do apóstolo aos gentios, percebe-se o porquê do se destacar a profecia ou a pregação. Montano foi um sacerdote pagão da deusa Cibele, que se converteu ao cristianismo ali por voltas do ano 174, na Frígia, hoje Turquia, e ele deu início, dentro da história do cristianismo, ao que se chama de o primeiro movimento em favor da restauração do cristianismo primitivo.
O montanismo, na sua pregação em favor da não clericalização dos bispos ou pastores que estava começando, em nome da simplicidade do cristianismo primitivo que Montano afirmava estava sendo perdida, caracterizou-se por um movimento em busca de uma direção real do Espírito Santo e, com isto, começou a ter reuniões com características emocionais. Sem dúvida, houve exageros nas descrições que os líderes cristãos da época fizeram do movimento, que, entre outras práticas, segundo eles, enfatizava as mulheres como uma espécie de facilidade maior em serem porta-vozes diretas do Espírito de Deus, com o destaque de duas delas, de fazerem reuniões de orações nas quais as pessoas rolavam pelo chão e então entravam em êxtase, emitindo sons que não podiam ser compreendidos. A explicação tornou-se fácil. Montano saíra do paganismo sibeliano, mas tal paganismo não saíra dele. Exageros possíveis à parte, ainda que não totalmente falsos, não impediram que as palavras de Montano sobre a ação do Espírito Santo de Deus sobre o crente em Jesus Cristo se tornassem numa espécie de ícone. Ele dizia: o espírito humano é como uma harpa cujas cordas são tocadas pelo Espírito Santo, que usa as vidas humanas como palhetas que em suas mãos darão forma ao som a se ouvir. A história confirma, meus amados, o fato de que nas chamadas épocas dos avivamentos, fenômenos semelhantes aos atribuídos aos montanistas foram reproduzidos com essas ou aquelas ênfases e diferenças, e que os resultados desses fenômenos, mesmo quando olhados sem quaisquer tipos de preconceitos, apresentam situações constrangedoras, censuráveis, envolvendo pregadores e ouvintes. O que se chamou no Chile de um grande reavivamento, dando origem a uma certa e importante denominação chilena, precisou da intervenção do exército chileno para controlar as manifestações ditas do Espírito Santo, quando centenas de pessoas gritando saíram pelas ruas, dando cambalhotas, e ninguém conseguia pará-las. Se o exército não intervisse, não fizesse a sua intervenção, não sei como é que porque a Polícia Civil não deu contas, né, do que estava acontecendo. Tudo em nome de uma ação especial, poderosa do Espírito Santo. Por outro lado, não se pode de forma alguma se abrir mão do fato de que há exemplos de manifestações genuínas dos ventos do Espírito Santo varrendo vales, campos, cidades, a partir de crianças, jovens, anciãos, homens e mulheres que então se tornam na prova evidente de que, se o Espírito de Deus está sempre vivo e atuante, o espírito do ser humano, por ação de Deus, também está vivo e é prova do poder de Deus em meio à humanidade. Há exemplos, e aí sem escândalos e extremismos, sobre o se ouvir a língua do Espírito Santo de Deus, colocada nos pregadores, nos cantores, nos crentes de forma geral. Esta voz, quando torna a palavra humana no dom da profecia, no dom da pregação, ao ser ouvida nos corações, pode provocar lágrimas e manifestações de júbilos, pois é sempre contundente e melodiosamente penetrante, deixando em todos que a ouvem algo que jamais poderá ser esquecido, mas sempre como boas lembranças, e não como algo e fatos que são para ser lembrados, às vezes, de forma lamentável. A preocupação do apóstolo das gentes com a igreja de Corinto era de que os cristãos corintinianos não continuassem a ser frívolos adoradores ou infantis, né? Como Paulo falou do
quando deixei de ser criança, parei de fazer as coisas de crianças. E como eu lembrei aos irmãos, que tudo que vem sendo falado faz parte de um texto geral, de um tema geral. Nada ali foi dito e depois não se volta. Volta-se às vezes de forma um pouco mais disfarçada ou não tão clara, ou nas entrelinhas, como nós costumamos dizer, mas o assunto volta em relação a ser criança. O que Paulo estava preocupado era com essa adoração frívola dos adoradores de Corinto, mas adoradores conscientes do quanto os dons de Deus têm utilidade, amplas e profundas, sabem o quanto isso é importante e como isso é necessário à igreja. Um grande pregador disse certa vez que a maior tragédia da igreja hoje é a ausência dos dons do Espírito. Não que o Espírito não queira continuar dando os seus dons, sempre quis e sempre quer dar, continua querendo dar, mas é no desinteresse, às vezes por parte da igreja, em tê-los, não é? E aí proporcionando abertura, às vezes para segmentos até bem intencionados, mas que se deixando levar por interpretações equivocadas, acabam tornando os ditos dons espirituais em dons que não são, na verdade, espirituais. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Sem desmerecer a importância do dom de línguas, e nem poderia ser de outro modo, o oráculo de Deus, em termos de utilidade, volta a destacar a pregação como mais importante do que falar em línguas. Não, Paulo não está falando do valor do dom, está falando da utilidade do dom. Na história do dilúvio, o que foi mais importante? A água que encheu a terra ou a arca que salvou a continuação da vida humana sobre a terra? Para a história da humanidade, ambos são da mesma importância, porque um elemento sem o outro não daria sentido ao que aconteceu. Mas para os seres humanos, a arca foi o elemento não de maior importância, mas de maior utilidade, praticidade, porque foi através da arca que a humanidade foi preservada. Falando sobre o aspecto da utilidade, salvar-se-ia o se falar de repente, de forma a não ser compreendido ou compreendida pela congregação, a intervenção de um intérprete. Paulo vai deixando quase claro, ainda que não diga isso claramente, mas se percebe isso, que a solução para isso seria o intérprete. Você está falando alguma coisa que as pessoas não estão entendendo? Então que haja um intérprete. Não havendo intérprete, se cale. Porque o intérprete, irmãos, seria a saída para mostrar se aquele dom era o dom de línguas que tinha sido dado, estava sendo dado à igreja, que era você falar uma língua existente, um idioma que existia, mas que você não sabia falar, porque havia pessoas que teriam nascido em lugares que falavam aquele idioma, e isso seria uma forma de demonstrar inequivocadamente o poder da igreja, e como eu disse na quarta passada, mostrar inclusive aos judeus, por isso que as línguas são sinais para os judeus, isso é dito no Novo Testamento com muita clareza, mostrar aos judeus que esses cristãos, que esse novo movimento de Jesus de Nazaré, crucificado como blasfemo, na verdade era tão importante quanto todo o Antigo Testamento, tinha a mesma autoridade, tinha o mesmo poder. Por que é que Pedro sente-se com a autoridade de determinar a morte daquele casal? Para fazer, irmãos, o que os profetas do Antigo Testamento faziam. Mas os irmãos não encontram outro exemplo disso, isso não vai acontecer mais. Naquele momento, naquele contexto, era importante que Pedro fizesse aquilo, porque naquele instante ele foi colocado no mesmo nível dos profetas do passado, que quando mandava Deus castigar, a coisa ficava difícil, não é? Lembram-se de Eliseu, mandando castigar aqueles jovens que começaram a debochar dele? Sobe careca, não é? A coisa não ficou boa. Então as pessoas ali, começando, né, daquele cristianismo nascente, começavam a ver coisas acontecer
que os reportavam ao Antigo Testamento, que eles tinham nas narrações das Escrituras, não eram testemunhas mais disso, mas que então sabiam o que tinha acontecido e agora eles estavam vendo se repetir isso no meio deles, como o caso do batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Quando pessoas de nacionalidade, 15 nacionalidades diferentes, ouvem falar na sua própria língua, na língua que eles nasceram, a pregação que os apóstolos ou os outros estavam fazendo, sendo eles galileus, que não sabiam falar árabe, e nem sabiam falar grego, e nem sabiam falar persa, e nem falavam latim, e de repente o romano ouvia em latim, o persa ouvia em persa, o grego estava ouvindo em persa, e eles ficaram, o que está acontecendo? Né? Mas para quem estava acompanhando o cristianismo nascente, aquilo era uma demonstração inequívoca disto, da manifestação do Deus do Antigo Testamento, agora, na nova revelação, que tem como nome principal, a causa principal, o centro de tudo, Jesus Cristo. Para o apóstolo, então, esta intervenção é que poderia impedir que o que de repente se passou a ouvir de forma incompreensível estivesse sendo tão somente a manifestação de alguém que se deixou tomar pela paixão e perigosamente pelo êxtase. O intérprete é que determinaria que quem estava falando numa língua existente, ainda que não compreendida, estava sendo usado ou usada por Deus, porque se poderia perceber que Deus se utilizara daquela forma especial para passar algo que era, segundo os seus critérios, segundo os critérios de Deus, necessário, racional e compreensivo em termos de pensamentos e sentimentos. Voltamos a lembrar, irmãos, aquela frase de deixa Deus ser Deus, né? Como a gente às vezes encontra em alguns anúncios, alguns plásticos, né? Banners, coisas parecidas. Deixa Deus ser Deus. Todos os dons hoje são existentes. E é o Espírito Santo quem os dá. Mas há sempre finalidades para isto. Pode alguém falar hoje numa língua que não sabe falar? Pode. Dependendo do propósito de Deus para isso, mas podem ter certeza. Isso não vai ser regra, isso não é regra, isso é uma exceção e por um motivo realmente extremamente importante. E nós temos na nossa igreja, os nossos missionários envolvidos com a tradução da Bíblia passaram por esse tipo de experiência, de falar num dialeto que eles não conheciam, não é? Simplesmente se viram com capacidade de comunicar o que precisavam comunicar, e por isso, a partir dali, entenderam o que Deus queria para a vida deles, né? Então, nós não descremos disso. Quando às vezes há pessoas que me perguntam, só creio no dom de línguas? Creio, sim, creio no dom de línguas. Agora, eu pergunto, por que é que tem que acontecer? Pode ser que tenha de acontecer. Deixa Deus ser Deus. Se ele achar que tem que acontecer, vai acontecer, não é? Mas não é eu programar uma reunião e de repente começarmos a falar de modo que ninguém entenda ninguém, e sabendo falar o que e para quê e por quê. Deus não é Deus de confusão, queridos. Paulo falou sobre o culto, haja decência, não é? E haja ordem. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Fica difícil, queridos, não associar esta afirmação de Paulo, se eu for visitá-los e falar em línguas, com o fato dele, Paulo, sem dúvida, poder falar, no dialeto turco de Tarso, aonde havia nascido. 2, no grego koiné, a língua franca de então e na qual ele escreveu as suas cartas. 3, no grego clássico, porque ele conhecia a filosofia grega e a citava. 4, no latim, porque ele tinha a cidadania romana. 5, no hebraico, porque havia sido um rabino instruído aos pés de Gamaliel. 6, no aramaico, a língua doméstica dos judeus, porque com frequência ele visitava Jerusalém. Por isso que ele diz, sei falar mais língua do que vocês. Agora, de que proveito eu tenho de chegar aqui e, sem dúvida, falar numa dessas línguas? Se a igreja, quando muito, entenderia o grego e o aramaico. Mas se falasse em latim, se falasse, a não ser que houvesse algum romano na congregação, tudo bem, isso aconteceria. Mas aí Deus teria que dizer, olha, quero que você fale isso, porque alguém aqui que fala latim está precisando ouvir a sua mensagem. Nesse caso, irmãos,
Paulo está fazendo uma associação do falar em línguas com idiomas conhecidos. Meu falar em línguas, explicou o apóstolo aos gentios, só será útil se eu for usado para lhes falar do que eu já conheço por meio das revelações que eu tenho recebido. É bom que os irmãos sempre se lembrem que nesse tempo não havia ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento estava ainda sendo escrito. Talvez os 4 evangelhos já estivessem prontos, Paulo ainda estava começando a escrever, Lucas já devia ter dado início aos seus Atos dos Apóstolos, mas não havia Novo Testamento. A Bíblia que os cristãos tinham era o Antigo Testamento, e não era muito fácil ter não, porque eram volumes enormes, eram rolos de pele, aquela coisa toda. Vão levar mais de 300 anos, irmãos, para que a igreja finalmente chegue à conclusão dos livros que são chamados de inspirados como palavra de Deus. Como é que se aprendia as doutrinas nessa época? Como é que a igreja recebia a doutrina da Trindade, por exemplo? Se você podia, e tinha, e tem, né, alguns argumentos a favor da Trindade no Antigo Testamento, mas não são muitos, porque essa não é a preocupação do Antigo Testamento. Tem hora que era de uma sutilidade maravilhosa. Façamos um homem, a nossa imagem e semelhança. E depois, e Deus, volta para o singular, e Deus, e Deus, e Deus. Deus com uma representação em toda da Trindade. Façamos um homem, porque você precisa do Criador, você precisa do executor e você precisa do conselheiro. Ou do Criador, do Salvador e do conselheiro. E na criação do homem, isso estava lá, presente de forma exuberante. Tá, já se entendia isso, mas as outras particularidades, peculiaridades da doutrina da Trindade, como é que você ia saber? Revelação. Deus falava com os mestres da igreja, ou os doutores, e Paulo era um dos mestres da igreja. Então o Senhor falava para Paulo, olha, hoje você vai ensinar sobre isso, a coisa é assim, assim, assim. Por isso, queridos, é que ele diz em relação à ceia, porque eu recebi do Senhor o que também lhes ensinei. Sobre a ceia, Paulo não ouviu de ninguém. Não ouviu de Pedro, não ouviu dos demais apóstolos, não ouviu dos outros cristãos, ouviu do próprio Senhor Jesus. E o que ele vai ensinar é diferente do que os outros ensinaram? Não. É diferente do que Jesus ensinou? Não. Mas havia necessidade, já que ele organizava igrejas, que ele tivesse conhecimento daquilo. O Senhor então dava para ele. Por isso que ele disse, se eu chegar aqui e começar a falar para vocês em línguas, a não ser que seja uma revelação que eu tenha, porque aí vai ter que haver o intérprete, para dizer o que ele estava falando. Se eu não chegar para vocês e não falar sobre alguma doutrina que precisa ser passada para vocês, por meio da profecia, ou seja, da pregação, ou com discussões que vocês já podem ter a respeito e usando as doutrinas que já foram ensinadas, de que proveito haverá essa minha participação? Então essas coisas existiam, é claro, naquela igreja primitiva, mas hoje você tem necessidade, queridos, de que lhe seja revelado alguma doutrina? Não, todas as doutrinas já estão no Novo Testamento. Deus pode, ou Deus está proibido de dizer, de repente, para o Alex alguma coisa que ele precisa saber? Não, Deus não está, meus irmãos. Deus não está. Mas não se pode fazer disso uma coisa costumeira e começar a achar que eu tenho, por exemplo, a facilidade de saber, porque eu olho para o Cizinho, tem um negócio aí por trás de você, eu estou dizendo que. Mas cuidado com isso, irmãos, porque a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu não preciso que ninguém me diga o que está para me acontecer amanhã. O meu caminho está nas mãos do Senhor. Já basta cada dia o seu mal. Está escrito lá, é Jesus que disse isso, já basta cada dia o seu mal. Por que vocês têm que ficar aflitos? Mas pode ser que por um momento, por uma razão que Deus tenha, eu precise saber de alguma coisa, porque Deus entende que eu preciso saber. Bem, aí vai acontecer, mas você vai entender que isso veio de Deus, você não vai ter crises por causa disso, e isso, obviamente, não é e não vai ser uma coisa comum. Agora, os mestres ainda existem na igreja? Existem. São aqueles que recebem de Deus a facilidade de ensinar.
Às vezes ele ensina porque também é um professor aí fora e se torna um excelente professor de escola dominical. Mas quantos não são professores aí fora e são excelentes professores de escola dominical? Né? Recebe-se o dom da profecia, da pregação, do pregar. Né? E quando você prega, inevitavelmente você faz profecia. Não é isso? Se você vier a Jesus Cristo, a sua vida vai se mudar. Isso é uma profecia, querido. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, isso é profecia. Se você não colocar a sua vida nas mãos de Deus, se Deus não for o centro da sua vida, você não vai ser abençoado. Isso é profecia. Por isso é que a palavra profecia no Novo Testamento é a mesma coisa que a pregação. Porque alguns chamados profetas faziam predições sobre o futuro. Não era a prática deles comum. Fala-se de Ágabo, não fala-se de outro. Barnabé é chamado de profeta. Onde está qualquer previsão de Barnabé? Agora, Barnabé era o filho da consolação, porque quando pregava, ele consolava, né, as pessoas que ouviam, inclusive fazendo profecias. Confia que o Senhor vai vir em direção a você, vai pegar você no colo. Não é isso que a gente faz? Então, irmãos, às vezes se confunde as coisas sem necessidade, se perde a beleza de muitas coisas em nome daquilo que as pessoas preferem, porque tem o ar do sobrenatural, né? Do diferente. Né? Paulo, até no caso das coisas, ele entra com outra argumentação, até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Meus amados, Paulo estava mesmo preocupado com o que era útil, com o que produzia resultados, e por isso menciona os instrumentos musicais, a flauta e a harpa, ou também cítara, como tem em outros manuscritos. A argumentação de Paulo, então, era: se tais instrumentos, que são coisas sem o fôlego da vida, que são objetos, precisam ser usados de forma correta, para que se prestem ao que se destinam, ser tocados de forma a não arruinar a melodia que está sendo executada, por que não se ter o mesmo cuidado com a questão da fala, do que se fala? O apóstolo estava ensinando que o uso indiscriminado do chamado dom de línguas poderia ser como um instrumento mal tocado, a ponto de não se saber qual a música que estava sendo tocada, ou não se poder suportar o que estava sendo tocado. E aí ele cita algo extremamente importante no contexto militar. Além disto, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? A exortação espiritual, irmãos, deve ser, apela o apóstolo, como a trombeta que chama para a batalha, como a trombeta de Sião, distinta e clara. Se como a trombeta tocada errada confunde os soldados numa batalha, o se falar de forma que não se compreenda confunde as pessoas que estão ouvindo. O se falar na igreja de Corinto de forma que não se compreendia, às vezes o que se estava falando, não era, na verdade, a língua dada para ser falada de forma milagrosa e alcançar quem pudesse entender a mesma. Tal falar, lembrava Paulo, tal falar confundia a igreja, o culto. Era algo, então, que se tornava inútil. Em outras palavras, não só era perda de tempo, mas era também algo perigoso. Sempre se faz, amados, amadas, necessário o se tomar cuidado na igreja com o que vem a causar incertezas, confusão. Por isso nossa preocupação colocada diante do Senhor, para que Ele nos ensine a tratar esta questão, por exemplo, do retorno aos cultos presenciais da forma que deve ser tratada, sem medo, mas também sem imprudência. Por isso a nossa preocupação com os hinos que nós cantamos fora do inário, com os chamados hinetos. É preciso olhar as letras, irmãos. Às vezes, elas ensinam doutrinas que não são as nossas doutrinas. Isto confunde as pessoas. Quantas vezes eu já fui procurado aqui na igreja, pastor, eu não entendi, a gente cantou aquele corinho no domingo, o grupo de louvor, nós cantamos, mas nós fazemos aquilo, aí eu tento dar um outro tipo de explicação. Eu vou profetizar, irmão, só que para nós, Batista, profetizar é pregar.
não é receber um aviso de que alguma coisa misteriosa que você não sabe. Nesse sentido, se você canta pensando, ele pode cantar, não tem problema, mas até qual é o nível de entendimento das pessoas numa situação como essa? São sonidos incertos, irmãos. Na verdade, são sonidos incertos. Até mesmo no inário, eu falei fora do inário, mas até mesmo no inário isto pode acontecer. No cantor cristão, o hino 258 é um exemplo disto. Nenhum problema com a letra, mas todo o problema do mundo com a música. Sim, o Cizinho vai cantar, acompanhados pelos nossos músicos, a primeira estrofe deste hino, que os irmãos vão prestar atenção. Com a letra, problema nenhum. Com a música, todo o problema do mundo. Pecador, confessa e chora teus pecados sem tardar. Olha bem que o tempo foge, é perigo demorar. Louco está se não te emendas, sabes que te há de julgar. Oh, Deus é justiceiro que te pode condenar. Meus amados irmãos, quando judeus e poloneses se convertiam e iam para uma igreja e a igreja começava a cantar o hino com essa música, eles entravam em pânico. Muitos começavam a chorar, saíam correndo de dentro do templo. Por quê? Porque evangélicos de origem judaica e de origem polonesa não conseguem ouvir este hino. Vamos assistir esse vídeo. Und ich werde aus den 14 Millionen die 20 und die 30 Millionen machen. Hitler faz um discurso e o povo entusiasmado canta um hino nacional alemão, que é esta música aí. Era esta música que os judeus ouviam nos campos de Dachau, quando iam ser jogados nos fornos. Os alemães faziam questão de pôr nos alto-falantes para mostrar a supremacia alemã, enquanto as famílias eram jogadas nos fornos de gás. A mesma coisa quando a Polônia foi invadida, e no dia 1º de setembro agora se celebra mais um dia, não é, a invasão da Polônia pelos alemães. Os alemães entravam por toda a Polônia, inclusive com os tanques usando os alto-falantes com esta música. Como é que nós gostaríamos que essas pessoas reagissem? Mas por que a Alemanha continua? A Alemanha continua. Esse hino ainda é o hino alemão. Lamento muito. A Alemanha tinha que se desfazer disso, porque isso só traz agora péssimas lembranças, inclusive para a própria Alemanha, que foi destruída de uma forma, não é, impiedosa pelos aliados, pelo que haviam feito. Então vejam bem, como uma coisa aparentemente que não tem nada a ver, como se diz, tem tudo a ver. Por isso que às vezes, irmãos, a liderança tem de estar atenta. Algum tempo atrás, já tem tempo, eu era adolescente quando eu fui conversar com alguém da denominação sobre isso. Ele disse, não, mas isso aí foi colocado no cantor antes da guerra. Sim, foi colocado no cantor antes da guerra. Mas e daí? A guerra aconteceu. E a guerra trouxe essas misérias todas. E as igrejas não estão apercebidas disso. Estava lá o irmãozinho judeu, difícil de se converter à beça,
Mas às vezes se converte, está ele sentadinho no culto e o pastor anuncia: vamos cantar o hino. Meus irmãos, o homem entrava no pânico, na choradeira só, porque aquilo vinha na cabeça deles. Se ele não foi vítima dos campos de concentração, tinha histórias na família que falavam sobre isso. Então tem que se tomar cuidado, não é? Então é o tipo do hino, não da letra. E há uma outra música para essa letra. Pecador, confessa e chora seus pecados sem tardar. Mas olha, não colou. Não colou. Continua essa que está lá, não é? Bem, a gente não tem os nossos limites, mas vamos tomar cuidado. E aí, isso aqui eu peguei como um exemplo, irmãos. Entendo a situação desse irmão que não tem nem o nome dele, o autor é anônimo, né? Que pegou a letra do hino alemão e fez essa letra. A letra é muito bonita mesmo, né? É uma letra de apelo. Claro que ele não tinha a menor intenção de machucar ninguém, até porque, como eu disse, isso foi feito antes da guerra. Mas depois que certas situações acontecem, você tem que tomar a atitude mesmo que perca. O autor desta música é um dos maiores músicos de todos os tempos, Joseph Haydn. Mas, infelizmente, senhor Haydn, o senhor que é o criador do hino alemão, a partir do que se aconteceu na guerra, na Segunda Guerra, acabou-se. A Rússia, com todo o seu ateísmo, né, com todo o seu materialismo, quando deixou de ser comunista, mudou o hino nacional. O hino da Rússia não é mais o hino daquele tempo, né, porque não fala mais aquilo que o povo, né, realmente gostaria de ouvir. Então, são os sonidos incertos, né? Isso é um tipo de trombeta que toca na igreja, que para a maioria está tudo certo, mas há alguns irmãos que de repente vão estar confusos, porque não sabem mais para onde ir, porque estão ouvindo. Como é que vocês deixam, né, acontecer isso, tá? Então, irmãos, a lição que nós temos para nós hoje, do homem de Deus, do oráculo divino, é esta, né? Vamos trabalhar pelas coisas úteis, vamos deixar acontecer aquilo que vai trazer benefício, que vai ser útil a toda a comunidade, não o que vai agradar sentimentos de um, de A, de B, de C, porque é mais bonito isso, porque dá ares de mais espiritualidade a quem faz isso ou faz aquilo, que esse era o problema de Corinto. Esse era o problema da igreja de Corinto. Nós somos os espirituais, nós somos de Cristo. Vocês são, você é até de Paulo, você é de Pedro, você é de... Mas nós somos de Cristo, entendeu? Nós somos os maiorais. E aí Paulo disse: vocês estão dividindo o corpo de Cristo, isso não pode acontecer. Vocês dizem que tem todos os dons e vocês não aprenderam essas coisas. Por isso que as lições são pertinentes para nós, né? No dia de hoje, como toda a palavra de Deus é pertinente. Que Deus os abençoe então, irmãos, e que aprendamos isso sem preconceito contra ninguém, sem julgamento apressado contra ninguém. Nós não estamos no coração das pessoas, mas a prudência, irmãos, é algo que o Senhor Jesus nos colocou diante de nós, como disse, para sermos mansos como pombas e prudentes como as serpentes. Muitas coisas tristes e ruins têm acontecido, né, por causa de movimentos extremados que têm trazido para o nome dos evangélicos uma repercussão extremamente ruim. Como foi essa palavra desse jornalista, que eu não estou lembrando o nome dele, que ao explicar o comportamento da tal Flor de Lis, que se diz pastora, qual foi a explicação dele? Isso é perfeitamente compreensível dentro do ambiente evangélico. Por que isso é perfeitamente compreensível? A mulher que manda matar o marido, ela diz que não matou, mas aquela confusão toda, perfeitamente compreensível, baseado no quê? Mas ele achou que é. Né? Porque a igreja dela faz isso, aquele movimento faz assim, é assim que eles falam com o povo, e o povo vai atrás, não tem análise. A ideia dele é: não fazem análise das coisas, não pesam na balança da racionalidade. Mas ele está completamente equivocado. A pessoa fala o que quiser, mas que deram motivo, deram. Né? Ele se achou, pegou a ponta que ele queria para usar. Sejamos como Jesus disse, irmão, com a palavra de Deus diz, que sejamos perseguidos injustamente, que sejamos caluniados, que falem mentiras sobre nós, mas não vamos também, às vezes, com as nossas atitudes, dar vazão, né, ou dar razão aos inimigos da cruz de se levantarem contra nós. Vamos então para o final deste culto. Quero despedir os irmãos, como tem feito também nas demais quartas-feiras,
com a impetração da bênção dos apóstolos. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a bendita consolação do Espírito Santo de Deus, estejam com vocês que nos assistiram em suas casas ou fora de suas casas, mas através desse culto online. Esteja com os irmãos que estão aqui conosco, no prédio, na igreja, no templo, tornando possível essa transmissão, e esteja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém, amém e amém.